Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter uma live muito especial que é com a Raquel, médica veterinária aqui de São José do Vale do Rio Preto. E a Raquel já está aqui com a gente. Vamos lá. Boa Noite, noite. agora sim. Pronto. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Ju, e você? Estou bem. Quanto tempo? Quanto tempo? Verdade. São coisas Passa rápido. passa. São coisas boas que as lives nos permitem, né? Esse reencontro, ao menos virtual. Eu aqui longe estou aproveitando bastante da tecnologia. Tá, Raquel? Bastante para ver a família, ver a sobrinha que chegou na família agora. Ai, que A bom. gente tem que usar o que a gente tem na mão, né? E esse período tá muito difícil, mas eu tenho certeza também que é um boom também de informação que o mundo está tendo, né? Porque muitas pessoas estão abrindo aí, estão se colocando à disposição para ensinar, para levar informação de qualidade. E é um ponto de encontro aqui dos veterinários. Obrigada por você ser mais um canal para trazer informação Obrigada aqui a para você. gente, aqui para São José, aqui para o nosso interior, que eu vi que carecia um pouco de informação, sabe? Então, com a live, eu acho que a gente consegue disseminar muito rápido as informações, assim. E agora as nossas lives estão no YouTube também. Então, o produtor que não tem o Instagram, depois vai estar no YouTube a conversa. Então, Isso é muito bom. para facilitar a comunicação e levar informação para o interior, levar informação para o campo. Que é extremamente importante, né? E de uma forma mais didática, né? Porque às vezes você sentar e assistir uma aula é um pouco cansativo, mas você ouvir um bate-papo, uma conversa, fazer uma pergunta, uma forma mais interativa, fica muito mais fácil de você aprender, né? É assim. Raquel, então, obrigada, ó. Bem-vinda. E eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com a gente. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória, da sua família, porque já é a quarta geração na avicultura, então Isso. eu queria que você compartilhasse com a gente a sua bagagem. Eu que agradeço o convite, confesso que eu fico um pouco tímida, mas é muito bom a gente poder falar para nossa cidade, né? Então, eu falei, eu não posso aceitar o convite da Ju como formato de apoiar, né? E eu acredito muito na avicultura de São José. Eu, meu nome é Raquel Bade, tenho 23 anos, sou praticamente formada em medicina veterinária, né? Falta agora só assinar os papéis. E estou na quarta geração. Começou com a minha bisavó. Eles saíram de Petrópolis e foram para São José com postura comercial, né? Que vou explicar algumas coisas de termo, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo não sabem, né? O ovo comercial é aquele que é produzido para a gente consumir, né? O consumo humano. Não, é diferente do ovo fértil, né? Que é para reprodução. Então a gente faz esse trabalho aí em São José. Nós temos uma grande trabalhamos em torno assim de com avicultura de postura e hoje nós trabalhamos 10 anos com avicultura de corte e hoje estamos de novo só com postura, né? Então eu entrei na faculdade em 2015 com enfoque para trabalhar com avicultura e me apaixonei mais ainda, né? Já acompanhava muito meu pai, sempre na granja, via como um passeio, né? Era mais para me divertir e conversar. E aí acabei levando como profissão, não fazia ideia que seria veterinária, me descobri veterinária, me apaixonei pela avicultura e no quarto ano eu tive acesso à nutrição, tanto a nutrição quanto a pesquisa. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda. E eu me lembro muito do André, nosso coordenador, que falava: gente, não escuta rádio corredor. E eu lembro que todo mundo falava que nutrição era um bicho de sete cabeças, que ninguém aprendia, que era muito difícil. E eu amei, me apaixonei, graças aí a Renata, que é uma excelente professora. Fiz meu trabalho de conclusão de curso com pesquisa, né? Fiz um experimento em nutrição e fui amando cada vez mais. E aí, no ano passado, eu fiz um estágio aqui em São Paulo. Já tinha alguns conhecimentos, né? Sempre é bom
frisar a importância do estágio. Eu sempre falo isso. Sempre que alguém me pergunta alguma dica, eu falo que faça estágio. O conhecimento técnico é muito importante, eu acho que a gente não pode desvalorizar, porque às vezes eu vejo muita gente também querendo só fazer o estágio, e a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que conhecer a teoria, porque é isso que diferencia a gente de quem faz sem saber o porquê. Nós somos as pessoas que fazem sabendo o que estão fazendo. Então, é importante a teoria e muito importante a experiência. Então, desde o primeiro período, eu comecei fazendo estágio. Fiz estágio aí em São José, no incubatório que atualmente é o Avisquim, com a parte de frango de corte, né? Pintos de um dia. E aprendi muito. Sempre soube que não era a área que eu ia especializar, mas eu acho muito importante a gente conhecer toda a cadeia. Então, tive esse conhecimento, como funciona a incubação. Até quando a gente recebe um pintinho, a gente tem um conhecimento de todo o processo por trás. Essa forma de recebimento é diferente. Depois eu vim para São Paulo, fiquei um mês e sempre também acompanhando em São José o Vitor Hertal, que o pessoal deve conhecer da família Avícola Hertal. Sempre fiz estágio com ele. Aí acho que tenho mais de 1.000 horas contabilizadas, fora as que a gente não contou. E ele me levou aqui, me trouxe para São Paulo. Fiquei aqui um mês na Gonzales. E aí foi quando eu conheci o que que é uma granja de parede, o que que é pressão negativa. Eu fiquei louca, né? Acostumada com granja convencional. Eu falei, gente, como que tem parede? Né? Então a gente vai conhecendo. Mais pra frente a gente vai falar mais disso. Então conheci muitas novidades e comecei a gostar muito da área. Posteriormente eu fui para Bastos fazer estágio com postura, que também foi um aprendizado enorme, foi muito interessante. Eu acho que toda experiência é válida. Foi onde eu aprendi a fazer necrópsia, foi onde eu aprendi a avaliar muito mais do que às vezes coisas técnicas, é você chegar numa simplicidade, uma granja e conferir se tem água, que às vezes a gente pensa em 1.000 coisas, mas não pensa que pode faltar uma água, e falta, e acontece muito, porque é simples. Então, fiz bastante estágio e com o meu trabalho de conclusão de curso, teve a participação do Davi e ele já foi nutricionista aqui na Doro. Ele me indicou a empresa e eu vim passar um mês aqui. E me apaixonei pelo setor de nutrição. Como foi muito o tempinho muito curto, né? Um mês e meio você não consegue conhecer nada, porque aqui tem matriz, tem o incubatório, tem a integração e tem o abatedouro. E aí eles me chamaram para vir mais 6 meses. Então, a princípio, eu fico aqui por mais 6 meses e está sendo assim um aprendizado enorme. É uma loucura porque com família no negócio todo mundo fica, mas você não vai ficar em São José? Como assim? Né? E a gente sabe da importância que é também ter pessoas com conhecimento da nossa cidade, né? Mas eu falo muito que a gente precisa também estar conectado aos outros lugares, né? Não é que a gente vai sair e a gente vai abandonar o lugar da onde a gente veio. De forma nenhuma. Eu torço pela avicultura de São José. Sei, principalmente, como é importante tudo que eu tenho hoje, minha universidade, minha vida foi paga pela avicultura. Foi graças a esse mercado. A gente sabe hoje que emprega muitas famílias, né? Então isso é muito importante. A cidade vive disso e a gente percebe que não é só quem cria frango. É quem vende o desinfetante, é quem vende a cama, é quem vai comprar a cama depois, quem vende o implemento, o produto, o veterinário que dá assistência. Então, são muitas pessoas que estão relacionadas à avicultura e a gente tem que valorizar isso no nosso estado, a importância dessa atividade. Né? E aí eu já misturei minha apresentação com a avicultura de São José, porque eu acho também que falar da avicultura de São José é falar de mim, né? Faz Da minha muito, né? Não origem, dá de para onde eu separar. vim, né? Exatamente. Então, assim, o meu trabalho na associação, né? Trabalhei 3 anos na Associação Fluminense de Avicultura e Suinocultura. Foi um aprendizado enorme. Sempre trabalhei muito com extensão, né? Daí a professora Bia, que sempre martelou na nossa cabeça a importância da gente levar o conhecimento para o produtor. Então, trabalhei bastante nessa área.
né? Teve aí o Dia do Avicultor, que a gente trabalhou juntas, como que foi enriquecedor, como que a gente conhece gente, né? E vira e mexe eu encontro gente aqui, né? Olha, Várias vezes eu encontro fornecedor em é reunião, mesmo. encontrei palestrante do Dia do Avicultor aqui, e as pessoas acabam, a gente fica na dúvida, mas se reconhece, então assim, é muito bom a gente trocar as experiências, né? Porque a avicultura é muito grande e muito diferente, né? Uma realidade no Nordeste, você criar frango no calor, outra realidade no Sul, você criar frango no frio, e outra realidade de São Paulo e Rio, né? Que é criar frango no frio e no calor, né? Porque de madrugada tá um frio enorme, de manhã tá um calorão, né? Então, acho que essa troca é muito importante. Te dou meus parabéns aí pela sua iniciativa de trazer conhecimento para as pessoas. Ai, obrigada. Ah, eu sei, a sua história era muito importante a gente trazer, porque é muito bonita e muito real, muito atual também. Então, que bom saber que tem pessoas que valorizam e reconhecem tanto o potencial da avicultura. Eu também acabou sendo mais ou menos isso, né? Quando eu formei também saí da cidade e fiquei um tempo fora, mas é isso, é valorizar o potencial que a cidade tem. E hoje voltando, a ideia continua a mesma, é fomentar, é buscar fortalecer, porque é, junto com a agricultura são as atividades econômicas principais de um município. Então, precisa ter muita gente boa, né, empenhada em fazer dar certo. E em relação ao seu estágio aí, é um orgulho pra gente, né? Saber que a veterinária aqui da cidade chegou tão longe. Então, parabéns, parabéns pela coragem também, que eu sei muito bem como é difícil ficar longe de casa, ficar sozinha. Sei que não é fácil. Então, mais uma mulher corajosa desbravando a avicultura. Obrigada. A gente tem que. As mulheres estão fazendo o caminho aí, né? Então, realmente são desafios. A gente está longe de casa, né? Nós que somos muito ligadas à família, né? Eu lembro muito quando você formou, que você logo foi para o Espírito Santo e também teve coragem. Eu acho que isso é muito importante para a gente, o aprendizado que a gente precisa ter, o crescimento pessoal, né? Então, acho que tudo isso está em conjunto, né? Não é só criar frango, né? É tudo o envolvimento disso tudo. E acho muito legal também hoje você estar na secretaria, porque você tem um conhecimento de campo, tem um conhecimento prático, né? Sabe da dificuldade do produtor, né? Você não precisa ser produtora para reconhecer e para saber quais as necessidades. Então é muito importante que a secretaria esteja bem ligada ao produtor, né? Porque às vezes é difícil, a gente martela um pouco, mas é muito importante esse trabalho. Com certeza. E nesse tempo de pandemia, mais ainda, né? Mais ainda esse cenário tão de incertezas, então é começar a fomentar, é levar a informação, é passar o mais atual que a gente tem para buscar fortalecer essa cadeia. E Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho então o que que você está fazendo aí em São Paulo. Como que está a sua rotina? Como que é essa avicultura de São Paulo, uma empresa tão grande? Fala pra gente como que é. Hoje eu trabalho no setor de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, com nutrição. Então a gente é a parte responsável pelo desenvolvimento das rações, né, que são fornecidas na integração. E eu participo mais, né, próxima dos testes, né, que são avaliações que nós fazemos em granjas comerciais, com o intuito de avaliar, né, produtos, níveis nutricionais, né, influência na carcaça, influência em qualidade intestinal. Então, a gente desenvolve teste em granjas da própria empresa. Uma forma de você conseguir quantificar melhor esses níveis, né? Então, você consegue quantificar peso médio, você vê conversão alimentar através das pesagens. Então, às vezes, você testar um produto na integração desse tamanho é muito difícil, porque é muito parâmetro olho, né? Então, tem todo esse desafio de você saber realmente está pesando isso, não está. Então, é muito complexo você colocar um experimento nível integração. Então, a gente reduz essa amostragem. Hoje nós utilizamos 2 granjas testes,
Dentro da granja tem o lote comercial comum para simular uma condição, que foi o mesmo princípio do meu experimento, que eu trabalhei com antimicrobiano, com substituinte, né, antimicrobiano como promotor de crescimento, né? E então esse é o princípio daqui, né? A gente avalia, a gente pesquisa, a gente vê a necessidade da empresa, o que a gente pode trazer de novo, né? E aí a gente vê como o papel da nutrição é importante, né? Aqui é nutrição na prática. Então, assim, está sendo uma experiência muito gratificante. Eu falo que é uma pós-graduação, né? Eu não chamo de estágio mais, porque você sai daqui com quase mestrado em nutrição. Porque você aprende muito com a necessidade, né? Tem que resolver o problema, tem que trazer solução, tem que pesquisar, tem que avaliar, e são números, são dados. O veterinário não costuma gostar de número, não costuma gostar de planilha, e é isso aí Verdade. uns 60% do tempo. Planilha e número, e avaliação, e análise, e é assim que a gente faz, mas a gente vê que tem um resultado excelente, né? A diferença que é você ter quantificado isso, não é só uma coisa de olho, né? Você tem número para provar, isso que vale a pena, isso não vale, isso a gente vale a pena, mas a gente pode fazer, implementar de uma forma diferente. Então, hoje eu vejo a importância da pesquisa, que muitas das vezes a gente pensa que a pesquisa ela é uma pessoa lá de jaleco branco dentro de uma granja com a canetinha, e isso eu não queria para minha vida, porque eu sou do campo. Eu sabia que eu ia trabalhar com campo. Mas não é nada disso. A gente pega no pesado, a gente faz pesagem de frango. Eu costumo brincar muito com a Renata, minha professora, na formatura, nos lugares que a gente está mais arrumada, né? Eu falo, Renata, nem parece que a gente pesa frango, parece? Então, eu acho que é essa a importância, né? Você tá perto da pesquisa e do conhecimento acadêmico, mas também está acompanhando no campo, tá vendo o que está acontecendo, né? Eu aprendi com o Bruno, que foi um tempo nutricionista aqui, que ele fala, o tempo que você passa formulando, você tem que passar o dobro no campo. Então você tem que saber que você está formulando, mas formular é número, mas frango não é só número. Você tem que ir lá, você tem que conhecer a granja, você tem que avaliar manejo, né? Que muitas das vezes todo mundo desconta tudo na nutrição, né? Se, independente do lugar, não é aqui em São Paulo, é em todo lugar eu vi isso, né? Não tá cuidando da sanidade, a qualidade do pintinho não tá legal, o manejo não tá ruim, mas é o programa de anticoxidiano, que é o problema, né? Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo até para a gente comprovar quando o erro não é nosso, né? É verdade. Então isso é uma parte assim muito importante. Eu acho que você tocou em dois pontos que são muito importantes para veterinário e para avicultura. É essa questão de veterinário, a relação de veterinário com as exatas, que precisa ser mais próxima. Isso é legal, porque já tem vários colegas aqui falando do quanto está difícil arrumar estágio, enfim. E agora, nesse período de crise, eu acho que as medidas de restrição, né, de pessoal vai complicar um É, pouquinho. Mas, fora disso, eu acho que vale muito a pena a gente começar a aprender a mexer em planilha, começar a gostar de conta. Eu lembro que quando eu comecei também, a parte de cálculo de área, no calcular o tamanho do galpão para você conseguir medir a velocidade e ver quanto que seria necessário de troca de ar naquele aviário por minuto. Então, assim, são contas simples, mas são contas e a gente tem que aprender sim, e elas fazem parte. tem. E os números, os resultados. Ler os resultados de lote, né? Que era a parte que eu fazia diretamente no campo. Então, é tudo número e você tem que trabalhar muito bem com as porcentagens e saber onde você quer chegar, né? Qual o objetivo da empresa e saber para que lado. E fazer muita conta para não deixar no dia do abate ou nas vésperas do abate você ter uma surpresa desagradável. Então, assim, Exatamente. a matemática vai estar sempre presente aí com a gente na avicultura. É, Faz parte, é melhor gostar dentro dela. dessa sua O história aí, sucesso com O certeza. sucesso, eu tenho certeza que o sucesso de um veterinário na avicultura é a boa relação com os números, porque não dá. Não dá para ter conversa Quando eu cheguei assim. aqui,
eu senti dificuldade em ficar em escritório. Eu falei, gente, eu não vou dar conta. Porque ficava muito tempo no escritório, eu estava muito acostumada com o campo. Mas eu fui tomando gosto, né? E aí eu vou desenvolvendo planilha, e eu fui me sentindo toda feliz. A gente tem um analista de dados aqui, então eu pergunto para ele, aí a gente faz uma planilha diferente e a gente já fica todo orgulhoso, né? Então, Sim. assim, é muito importante a matemática. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu ouvi uma vez, foi que um técnico estava com dificuldade de convencer o produtor que valeria a pena ele ligar por mais tempo o ventilador. E aí ele começou a fazer uma conta de quanto de energia aquele ventilador gastava, quantos ventiladores seriam necessários, quantas horas ficaria ligado. Isso eu não sei te falar os números aqui, mas ele foi explicando e falando os números ainda. E somando tudo isso, quanto que ele gastaria de energia. E aí depois ele fez a conta de se o frango tivesse uma ambiência melhor, quanto mais ele em conversão alimentar e quanto já descontando o gasto da energia, quanto ele ia ter de lucro no final. Olha só. Aí eu fiquei assim, gente, É esse o então assim, é caminho, você né? provar, É. né? E tem que fazer conta, né? Eu até comentei com você a situação que eu fiz no treinamento sobre ventilação, né? Então aqui tem bastante porcentagem aqui no estado de São Paulo de granja automatizada, que é pressão negativa, dark, né? E assim, os painéis são enormes, é uma coisa assim que eu não tenho experiência, né? Porque você sabe que no Rio a maioria é convencional. E tem que calcular tudo. Eu fico assim encantada. E como você vê que a avicultura é precisa. É o número de comedores por ave, é o número de bico, né, de nipple por ave, o número de aspersores, quantos exaustores vai precisar para tirar não sei quantos metros quadrados de vento por minuto. Então é bem complexo. E aí a gente foi fazendo treinamento. E nesse treinamento falava sobre o inlet, sobre ventilação, sobre bastante coisa. E aí tava falando lá, e assim, foi o primeiro treinamento que eu entrei, assim que eu tinha chegado aqui no estágio, meio perdida, não conhecia a granja ainda, né? Eu só tinha visitado, não tinha conhecimento de granja automatizada, né? E aí o pessoal falou muito sobre o inlet, papapá. E aí eu virei para um técnico, ele até entrou aqui na live agora. Falei assim, depois do final do treinamento, eu falei assim, o que que é aquilo ali? É uma janelinha? Aí ele virou e falou assim, aquilo ali que é o Ai, meu inlet. Deus. A gente passou O 2 horas de treinamento falando do tal do inlet e eu não sabia o que que era o inlet. Eu me senti envergonhada, mas ele falou, não, você quando sai da faculdade, você não tem obrigação de saber. Então, mais uma vez, apesar dos meus enormes estágios, tanta coisa que eu fiz eu não sabia. E ainda não sinto segurança de dizer que eu sei, né? Eu acompanhei um alojamento na sexta-feira e eu estava lá vendo a explicação, o pessoal da empresa dando o ensinamento técnico. E mais uma vez a gente falar que a avicultura não é para amador, porque a gente pensa que qualquer um serve para granjeiro. O cara não conhece nada, serve para botar na granja, que lá é frango, é bicho. Não é assim. Hoje a gente precisa de gente que conhece. Tem total diferença. A gente visitou uma granja que o dono da granja é técnico agrícola. Ah, O ranking dele está entre os melhores. Então você vê a diferença, a importância de você avaliar os níveis, você controlar o painel de uma forma correta. Então não dá para ser amador. Não é mais aquele negócio da minha avó criar meia dúzia de galinha no quintal, que é a avicultura de hoje. Isso não é avicultura. Isso é avicultura de 1905 e antigamente. Hoje, frango de corte, ave de postura não é mais assim. com certeza, o Gabriel Delage colocou aqui, né? Que é tostão multiplicado em milhão. Então, a gente tem que estar muito alinhado, né? Acompanhando muito de perto essa nutrição de precisão. E toda a avicultura, na verdade, não dá para perder dinheiro em lugar nenhum, porque são os centavos na avicultura, né? Os nossos resultados estão em centavos e eles que fazem a diferença no sucesso da integração. Então, essa atenção e esse cuidado não é galinheiro há muito tempo, né? A gente não está falando mais de galinheiro, a gente está falando de aviário, a gente está falando de uma quantidade enorme de aves ali alojadas, cada uma com sua individualidade, todas elas convivendo juntas e cada vez mais sensíveis.
porque a gente sabe que a evolução genética ajudou muito por um lado, né, no ganho de peso, no carcaça, mas por outro lado deixou elas cada vez mais sensíveis, então a gente não pode se dar ao luxo de vacilar nem um minuto, nem de dia, Não. nem à noite. Então essa atenção é essencial. E você falou também... E quando você... Pode falar. Você falou também da nutrição e você falou dos antimicrobianos. Queria saber como que eles estão, como que a empresa está enxergando isso, como que eles estão vendo o uso do antibiótico, se eles estão pensando em começar a substituir por alguma coisa mais natural, prebiótico, probiótico. Como que tá as coisas em São Paulo? Então, eu vou te contar até um pouquinho antes da minha experiência com antimicrobiano. Quando eu fui desenvolver meu TCC, minha professora sugeriu esse tema. Não quis de forma nenhuma trabalhar com antimicrobiano. Porque eu tinha uma visão da forma como as pessoas falavam, que como se a gente jogasse antimicrobiano no vento, de tanto antimicrobiano que a gente usava. E eu tinha essa visão muito da crítica, muito do consumidor, das pessoas que não sabem o que estão falando. E eu tinha um certo ressentimento, né, desse assunto, por ver que as pessoas às vezes falam sem conhecer. E aí eu fugi para um monte de tema e acabei que eu caí no antimicrobiano. E aí me foi apresentada uma proposta totalmente diferente, mostrando como que é importante a gente reduzir o uso antimicrobiano. Não que a agricultura seja a culpada, mas que ela pode contribuir para essa redução. A importância de a gente saber hoje sobre a resistência bacteriana, a utilização de produtos alternativos já vem se falando há muito tempo, com muitas pesquisas, né? Então, hoje você tem ácidos, você tem probiótico, prebiótico, simbiótico, tem muitas alternativas que você pode utilizar para substituir o antimicrobiano como promotor de crescimento. Então, fiz o meu trabalho no ano passado e comparei óleos essenciais, que também são outra alternativa. Foi uma experiência muito boa poder conhecer um pouco desse lado. E eu me lembro que numa das reuniões com o meu avô, eu falei, quantos anos você acha que vai proibir? Ele falou assim, Raquel, eu chuto 5 anos, máximo 10. Esse ano proibiram, acho que 2 ou 3 moléculas. Então hoje eu acho que não chega a 5 anos. Isso, então hoje, assim, tem uma redução, cada vez mais na Europa está exigindo, né? O mercado consumidor está exigindo, né? Uma consciência maior aí do consumidor também. A gente vê que isso tá acontecendo gradativamente, de uma forma que as empresas vão se adaptar. A gente tem pesquisado produtos, né, e avaliado tipos de produto, marca, outras coisas que a gente pode utilizar, melhorar o que a gente já faz, né? Então, a importância da biosseguridade, porque se você tem um promotor antimicrobiano, você tem que reduzir a carga antimicrobiana da granja. E aí vai a gente fazer modificações, que às vezes a gente mesmo é um pouquinho resistente. Então, eu mesma vim de uma geração que às vezes umas coisas erradas e a gente tem dificuldade. E aí tá a importância das novas gerações se juntarem com as gerações antigas de um pensamento só de que a gente precisa melhorar tudo que for possível, que a gente precisa ter uma limpeza cada vez maior, porque a gente não está criando frango, como você falou, em galinheiro. A gente está produzindo alimento, então é extremamente importante. E vale também a participação do consumidor, porque não é só o consumidor exigir que a gente, o promotor antimicrobiano, é o consumidor se preocupar com a alimentação, é o consumidor fazer a parte dele, né? Estudando esse tempo com antimicrobiano, eu vi que existem organizações em vários países, no Brasil tem, que cuidam só da redução do uso de antimicrobiano. E aí a gente vê quem aqui nunca foi lá no farmacêutico e pediu um antimicrobiano.
e tomou um anti-inflamatório, ou seja, um analgésico sem prescrição, É verdade. né? Ah, eu tô com uma dor de garganta, eu não quero ir no médico. Então, eu vou lá e pego uma receita com um amigo meu, eu dou um jeito, eu pego com alguma coisa, eu faço, mas eu tomo aquilo que não está sendo corretamente. Então, será que a gente está só exigindo do outro, mas o consumidor também está tendo consciência e vendo a importância que ele precisa fazer o papel dele também, né? Então, eu acho que é um trabalho em conjunto e eu acho que vai ser muito bom e a avicultura vai evoluir muito e abrir muito mercado, né? Hoje aí, graças a Deus, a gente só ouve falar que novas plantas foram legalizadas para exportar. Então, assim, pelas minhas contas, o Brasil já passou de 170 países. Quando eu fiz meu trabalho era 150. Passou um tempo aí. Então, a gente fica muito feliz de saber que o Brasil vai ser referência, e acho que já é referência em produção de alimento, né? Saber que o nosso produto, a gente aqui pequenininho, lá do interior, está preocupado com a nutrição aqui de um alimento que pode chegar, sei lá, na Ásia, na Europa, né, do outro lado do mundo. Então, acho que é muito importante o papel dos profissionais, trabalhar em conjunto, veterinário, zootecnista, o técnico agrícola que está o dia a dia. É importante toda a consciência da cadeia, né? Com certeza. E é muito isso. A intenção da live é deixar claro isso, né? O quanto que a nova geração da veterinária está vindo com muito mais aberta. Né? Primeiro, entendendo, né? Primeiro, as necessidades das aves, que mudaram. E mudou muito rápido. Segundo, bom, Raquel deu uma travada aqui para mim. Eu não sei se a Raquel tá aí. A Raquel está aqui. Então, travou para mim, Raquel. Ainda, eu acho que. Raquel? Oi, tô Ah, ouvindo você. tá. Tá. Mas eu acho que é isso, sabe? Inicialmente, entender as necessidades das aves. Segundo, entender que não dá para ter o mesmo sistema de criação que existia há 10, 15 anos atrás, já não dá. Tem que evoluir rápido, porque a gente é apresentado anualmente, né? Novas necessidades, melhoramento genético, e com isso vai demandar mais trabalho, mais investimento também, porque é isso, a avicultura também não é para qualquer um, e também não é qualquer um que pode ser granjeiro, a pessoa tem que saber da necessidade, do quanto ela vai ter que dedicar ali tempo, vai ter que se dedicar para aprender. Os painéis, como você falou, né? Nos galpões negativos, não são simples. Não são simples. A pessoa praticamente um celular, é um computador gigante. Então a pessoa tem que ter o mínimo do conhecimento, da familiaridade com a tecnologia. Então a avicultura tá demandando muito disso, né? Desse conhecimento, do tempo, investir em conhecimento tanto tecnológico quanto com os números também, que está no pacote. Então não dá para desvincular isso aí. Com certeza. Só para responder uma pergunta, uma pessoa que eu não consegui pegar o nome perguntou como que está o mercado para o veterinário na produção. Acho que no meu ponto de vista tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser muito bom naquilo que a gente faz, né? Eu vejo aí o quanto você trabalha com engajamento, com motivação, né? E eu acho que é importante isso. A gente não pode ser mais um, porque profissional tem muito, granja tem muita, produção tem muita, mas são aqueles que são os melhores que fazem a diferença. Então, assim, a gente vai passar por crise financeira agora, a gente vai passar por retração do mercado e tá difícil emprego. Quem tá formando agora vai sentir aquele frio na barriga, né? Aquele medo, mas tem espaço para todo mundo. Eu acho que quando a gente se dedica e quando a gente se empenha e mostra o quanto a gente está envolvido, alguém, uma hora ou outra, vai reconhecer a gente e sempre tem um espacinho aí para profissional que está motivado e que está se preocupando em fazer a diferença no mercado, né?
Eu falo que não dá para ir para a faculdade para só tirar um 6. A gente tem que ter um diferencial. Então, eu acho assim, tem mercado. Basta ir, principalmente na agricultura, porque ninguém quer trabalhar com frango, a verdade é essa. Com Né? certeza, Lá são na áreas aí faculdade que mesmo, acho que somos nós duas, mais a Cássia, mais umas duas pessoas o até Rodrigo, hoje. Ah, o o Rodrigo Rodrigo aqui de São também, de José São também. José. É, que eu consigo lembrar Dá aqui. para contar nos dedos. Dá. Dá, com certeza dá. E é muito bonita, né? Só que é isso, demanda muita dedicação. Então, demanda abdicar dos fins de semana, o telefone tem que estar disponível o dia inteiro, à noite, porque as coisas acontecem. Mas o diferencial da veterinária, a agricultura mais ainda, porque, pelo menos enquanto eu fui trabalhando, assim, o que eu mais escutava é que a avicultura é a cadeia de produção mais difícil que se tem para trabalhar. Porque é o ciclo mais rápido, é o ciclo mais curto que te dá com maiores interferências do meio ambiente. É um ciclo muito curto e o ganho é sempre em centavos ali. Então não tem margem. O frango não tem margem. Cada vez vai estar mais apertado. E quando entra a questão dos antimicrobianos, te exige mais ainda trabalhar muito bem, porque você não tem margem para esse frango ficar doente. Então, assim, é muita dedicação, mas é muito gratificante também você ter o seu resultado, você gerar o resultado para a empresa, você tirar um lote saudável. Então, assim, é muito gratificante, mas exige muita dedicação. Exige. Realmente, isso que você falou, o horário do celular não tem isso, né? Eu acho até que hoje eu tô trabalhando pouco, porque eu fiz tanta coisa no passado, trabalhando na associação, trabalhando com a minha família, em TCC, que hoje para mim tá até tranquilo, né? Mas eu falo que é o comprometimento, né? A gente trabalha com vida. Não dá pra você ficar esperando da segunda-feira para resolver. É para ontem, né? O frango não espera. O frango não espera. E além disso, ainda tem a questão do integrado, né? Você tem a empresa, que você tem que defender a sua empresa. Você tem o integrado, que é uma família que depende daquilo ali. Você tem as aves e você tem a responsabilidade com o consumidor. Então, assim, para quem é muito corajoso e quem está muito afim de trabalhar, não tem nada melhor que a avicultura, né? E a experiência, né? Eu li aqui também, alguém comentou. é, o painel é muito importante, mas o frango é termômetro. É o O melhor termômetro. E Danilo, é nosso amigo exatamente isso. veterinário, tá lá no Nordeste E fazendo eu não tô pesquisa. acostumada com live ainda, gente, eu não consigo ler tudo. Eu consigo Danilo. ler, às vezes, um comentário, eu não consigo pegar o nome. Mas é exatamente isso. O painel tem que estar regulado, mas a gente tem que estar de olho. E o que vai trazer experiência é estar na granja, né? Então, hoje eu faço um trabalho bem grande no escritório, porque é a parte de nutrição, mas aonde eu vejo a nutrição na prática é no campo. Então, para você saber que aquele termômetro, né? Como ele disse aí, que é o frango, tá querendo te dizer, você tem que estar dentro da granja. Você ficar em casa esperando o dia, o frango não vai lá te contar quanto que ele tá pesando, né? Mas para quem gosta, e eu falo naquilo que a gente faz, não é um peso, é um divertimento. Para mim, é muito bom quando a gente sai para o campo, a gente vai fazer necrópsia, vai avaliar a ave, vai o movimento do lote, né? O acompanhamento do teste. Então, assim, a gente avalia, escolhe produtos que vai utilizar, os níveis, e a gente faz a nossa aposta, né? Acompanhando semana a semana, e aí aquilo que a gente achava que não ia ser legal como frente, né? Então, a gente começa a ver que, oh, peraí, acho que isso aqui não era. A gente acha que não funciona, mas nessa realidade funciona, ou aquilo que a gente achou que não tem que ter experiência prática, né? E é um mercado aí que, que a gente tá vendo a mulher crescer. Então, a gente vê que está tendo muita oportunidade, né? Nós somos aí mulheres, né? Então, você vê que tem a semana passada, que foi muito legal. Então, a gente está vendo que tem um mercado que está se abrindo.
Ainda somos poucas, ainda é um mercado um pouquinho complicado, mas a gente está vendo que está abrindo espaço. Eu tive uma experiência, graças a Deus, muito boa na minha cidade, mas principalmente, não sei você, né, Juliana? Agora é minha vez de perguntar, como que foi para você não ser de família? Porque a gente é de família, eu até senti um pouco de dificuldade, ainda sinto, de desvincular a Raquel Bade da Granja Bade, da Raquel Bade da veterinária. Porque tem o nome da minha família, tem o nome do meu pai, tem um certo carinho, tem um certo respeito. Como que é você vir de uma família que não tem nada a ver com frango, você trabalhar nesse mercado sendo mulher e não tendo um nome aí para te ajudar? É difícil, sim, com certeza. Eu acho que é um pouco mais. O início, com certeza, foi muito mais desafiador. Primeiro pela experiência, falta da experiência, né? Por não acompanhar, por não ter referência de granja, de ninguém. Na verdade, a avicultura, ela me chamou muita atenção por ser a principal atividade aqui da cidade e por, pela, pelo giro que ela dá, de ser muito rápido. Então, sempre tive muita curiosidade um pouco com números também. Então, a precisão e o desafio, aquilo me chamava a atenção. E aí, quando eu cheguei no meio da faculdade, até quando a gente teve uma disciplina que era o planejamento da empresa rural, aí já começou a despertar, sabe, para um outro lado, que eu falei assim, poxa, aí já... E acaba que é um pouco do que eu faço hoje até na secretaria. É planejamento. Então, quando começou a calcular mais, já fiquei mais interessada. E a partir daí é o que você falou. Não ir para a faculdade para tirar o 6, nem o 7, nem o 8, é para tirar 10. Né? A gente tem que mirar na lua, se pegar na estrela, tá valendo, mas o foco é ser muito bom. Porque eu sabia que o muito bom na faculdade não ia nem me garantir ser muito bom lá fora. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é dar o máximo dentro da faculdade. E depois que me ajudou foram os estágios. Então, graças a Deus, nomes aqui, o Jarson aqui de São José, eu tenho muito que agradecer, o Leonel, o Grupo Venturini, o Raposo. Então, sempre abriram as portas e fui conseguindo estagiar. Depois passei um tempo no Rio Grande do Sul também. Meu estágio final foi lá. Consegui um contato, o gerente de lá, e pude ficar alguns meses. E logo que eu formei, tinham me indicado para trabalhar no Espírito Santo, lá na Uniaves. Aí da Uniaves já me indicaram para trabalhar no Paraná. Então aí fui para lá para Somave e depois voltei para a secretaria, voltei para São José. Então assim, foi muito bom ter essas experiências, mas é isso, e principalmente mulher, tem muitas mulheres aqui que estão acompanhando a gente. E eu acho que o grande segredo é mostrar competência. Mostrar competência, responsabilidade, respeito, sabe? Então, para a gente é mais difícil. Eu entendo que para a mulher no campo é mais difícil, sabe? Porque eu trabalhava não no escritório, eu ficava no campo mesmo. Então, você tem que ser muito competente para conseguir credibilidade. Porque são muitos homens que já têm, né, a granja tradicional ali da família e já trabalham com isso há muitos anos. A maioria nos escritórios são homens, a maioria dos donos, dos CEOs são homens. Então, assim, para uma mulher conseguir ser ouvida, tem que realmente se dedicar e buscar dar o seu máximo ali, buscar muito resultado. Aproveitando aqui, João, não sei se posso aí com espaço responder uma pergunta. O Gabriel pergunta um pouquinho sobre pré-inicial granulada, vantagens. E aí, quem quiser fazer mais perguntas, gente, aproveita e Isso, ajuda a a gente gente, tem uns né, Ju? minutinhos, temos 10 minutinhos. Então, a minha visão de pré-inicial é uma ração muito importante. Porque a gente sabe que é a ração que vai dar ali, a gente chama o arranque, né, no pintinho. Então, assim, eu sempre falo, assim como eu sempre faço a comparação, é que me ensinou. Um churrasqueiro, ele não pode melhorar a carne, mas ele pode piorar ela. Então, a mesma coisa é um pintinho. Talvez você não possa melhorar, mas a gente pode piorar ele. Então, a pré-inicial, ela tem uma importância muito grande, né?
porque ela vai ser consumida na fase de desenvolvimento da ave. Então, os níveis nutricionais, a exigência dela é muito maior, né? Nessa fase, o objetivo não é engordar a ave, né? É fazer o desenvolvimento dela e lá na frente, o suporte para ela engordar vai ser a estrutura. Então, a gente vê hoje aí, com esse desenvolvimento genético, as aves estão tendo um pouco de lesões de locomotor, com esse excesso de peso na carcaça, né? Então, se você não desenvolver a estrutura óssea, a musculatura, né, os ligamentos, a ave vai ter problemas locomotores lá na frente, e entre outros, né? Desenvolvimento intestinal vai acontecer bem no início, né, nas primeiras horas, então você precisa se certificar que todas as aves vão comer assim que chegarem na granja. É muito importante o consumo de água, porque às vezes a gente pensa muito, né, que nutrição é só ração. Mas se a ave não tiver uma água numa temperatura adequada, ela não vai consumir o que ela precisa. E eu acho que, assim, o que eu tenho visto hoje na agricultura, que é a pelletização, né, que é o processo de como se fosse um cozimento da ração, ela realmente tem uma importância e é um benefício muito grande. Eu ainda não conheço nenhuma desvantagem. Talvez seja o processo, né? Não é toda empresa aí que tem condição de ter uma pelletizadora, que tem um processo, uma fábrica, né, que tem a capacidade de realizar esse processamento da ração. Mas o uso dela em si, eu não vejo nenhuma desvantagem, pelo contrário, eu só vejo vantagens, porque além de você reduzir risco de contaminação por causa do cozimento e alta temperatura, você facilita a ave. É a mesma coisa que você comparar com o humano, né? Você vai comer uma carne crua, a gente vai ter um tempo de digestão. Você comer uma carne cozida é outro tempo. Então, eu acho aí que a pré-inicial, principalmente, é muito importante para a gente atingir um bom peso aí aos 7 dias e dar um desenvolvimento adequado para a ave. Porque se a ave não desenvolver, né, a parte estrutural dela na parte inicial, depois não adianta correr atrás do prejuízo. A ave vai engordar, mas desenvolvimento ela não tem mais. Desenvolvimento que eu digo dos ossos, né? Crescimento, né? Então, deposição de cálcio, de fósforo, isso tudo é muito importante. Então, aqui eu conheci o sistema de pelletização. Comentaram aqui, a desvantagem seria o custo. Realmente, pode ser, né, que fica um pouco mais cara pelo processo, mas se você considerar também que há uma redução, por exemplo, da exigência de energia numa ração pelletizada do que uma ração farelada, né? Eu não sou nutricionista ainda, não sou especialista, então eu não da minha pouca experiência, né? Para mim, dela se paga, então é um bom Não, investimento. mas eu acho que ele completou ali. Se o pellet não for bem feito, pode ser pior que a farelada. Isso com Com certeza, né? certeza. Erros no processo aí vai. Então tem que ser muito bem fechado, Aí né? Essa questão realmente da tem que ser. responsabilidade, tem que estar muito redondo a fábrica para fazer valer a pena, né? Se você fizer um pellet muito grande, né? Tem gente que acha que é quantidade. A ave tem um biquinho muito sensível ainda, a ave não vai conseguir comer. Se você fizer um pellet que vira farelada, como ele falou aí, né? Um pellet que quebra, mal feito, o transporte do caminhão, a gente tem que pensar isso, né? Hoje o Brasil, o transporte é rodoviário. As nossas estradas, até que São Paulo, dou meus parabéns. Mas o Rio, infelizmente, não tá tão bem assim, né? Então aí na estrada você tem aí uma quebra, né? Então a gente tem hoje uma análise que a gente vê a quebra do pellet, né? Você tem um bom controle de qualidade, porque a empresa tem que ter isso, não é só fazer ração e mandar para o campo de qualquer maneira, né? Às vezes a gente tem essa visão de que é alimento para animal, então não importa se caiu no chão, não importa se errou um pouquinho, importa. É aquilo que a gente volta no início, matemática, né? Precisão. Então isso aí é extremamente importante, né? Foi muito bom essa observação do Danilo. E eu aprendi muito isso aqui sobre fábrica de ração, porque eu conheci a nutrição, não sabia da importância da fábrica de ração, né? Eu não vou ser especialista, eu não sou engenheira, mas você saber o processo, você saber como que funciona,
É muito interessante e você consegue formular uma coisa que você consegue produzir. Aí, como ele falou, não adianta você sonhar com uma raletizada linda na função, mas que teu processo não dá condição. Então é melhor fazer uma farelada bem feita. Concordo plenamente. É muito importante. Então você vê que a avicultura é muito detalhe. São. E não dá para fugir do básico, né? É muito detalhe, tem muita tecnologia, mas também são coisas pequenas que a gente acaba pecando, principalmente tanto em fábrica quanto no campo, né? É a questão da sanidade, é a questão da temperatura, da ventilação, da umidade. Então, assim, os temas vão se repetindo, vão se repetir sempre, porque não dá para fugir disso. E é a questão da limpeza, dos resíduos. E, enfim, mas a gente vai ter que estar sempre aí fazendo o nosso papel, relembrando. É um trabalho diário, porque o lote também é muito rápido. Então, cada lote é um lote, cada lote demanda cuidados diferentes. Então, essa percepção e a individualidade, né? Igual ele falou, o pintinho é o termômetro. Então, dependendo da idade da matriz, o tamanho do ovo, o peso que aquele pintinho chegou, não dá para trabalhar. A temperatura que esse pintinho foi alojado do lote anterior. Então, não dá para trabalhar da mesma forma, porque no lote passado eu fiz assim. Mas aquele lote já virou, esquece aquele lote. Agora tem que se adaptar às novas condições que estão demandando nesse lote. E aí vale a importância, né, que eu falei da gente estudar e saber, né, como contornar as situações. O Gabriel perguntou aqui, se eu inicio com pellet, passo para ração, de eu entender aqui farelada, se eu li direito, ele vai perder o desempenho? E aí, eu tenho uma fábrica de ração com uma pelletizada, eu tenho um problema na pelletizadora, eu preciso de uma farelada. A ave vai sentir, com certeza. Ela tá comendo uma coisa que ela gosta, né? O grão ali que tá com tudo que ela precisa. E de repente ela vê uma ração com outro aspecto físico, né? Ela vai sentir, pode sim ter uma. Não chega a perder um desempenho, ela perde o crescimento. Então ela vai ganhar peso, mas talvez não vai ser tão grande quanto seria com uma peletizada. Mas aí você tem que contornar, né? Você tem que estimular o consumo, né? Você pode utilizar aí de produtos alternativos para facilitar a digestão. Aí algumas aves, né, dependendo da fase da ave, pode ter um pouco de passagem e que ela tem dificuldade de digerir essa ração, porque é totalmente diferente. Então você também pode usar alternativas para isso. Então, assim, a importância da gente saber lidar com as dificuldades, porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito em casa e continuo aqui. A avicultura perfeita é linda, mas máquina quebra, matriz tem problema, dá doença, incubadora acontece problema, no transporte do caminhão acontece, na granja, no abatedouro. Então, eu falo, um veterinário é o eterno resolvedor de problemas. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, né? Ah, porque tá acontecendo isso. Eu falo, gente, se granjeiro fosse perfeito, não existia veterinário, não existia nutricionista. Então, eu acho que o nosso papel aí é resolver e passar para eles também. Não é só resolver e não Informar, fazer né? eles Informar e participarem. formar o granjeiro, né? Porque ele é um parceiro ali dentro, Exatamente. né? Na verdade, ele é super parceiro do processo produtivo. Então, é uma peça fundamental. Então, assim, é muito importante. Eu ficava muito feliz. Uma colega falou aqui da Uniaves, que a gente não se conhece, mas que escuta falar de mim lá. E a Uniaves, e no Paraná também, a Somar, me deu muita oportunidade disso, de ter esse contato com o produtor e de dar aula. Eu lembro que cheguei a levar secador de cabelo para granja à noite, para simular a umidade, assim, ó. Imagina, eu lembro que eu fiz isso algumas vezes. Eu pegava uma esponja, dava uma molhadinha numa esponja de cozinha e tentava secar com o secador e não seca, né? Fica frio, fica assim, um calorzinho muito fraco. E pegava outra esponja seca e colocava o secador. Então, e ela super esquentava na hora, né? Para simular o problema ali da cama úmida. O pintinho, mesmo que você ligue o forno e o ambiente fique quente, mas o chão, se a cama tivesse úmida,
o pintinho ia estar passando frio, a patinha tá no chão frio, né? Úmido, não tá quente. Ele precisa que a cama esteja seca, né? Que eu sempre fiz muita questão da cama muito seca. Então, assim, é muito legal formar, sabe? A gente vai tendo essas alternativas no campo, né? Levando um dia de um jeito, um consegue entender melhor de uma forma, o outro precisa de outro tipo de didática para conseguir pegar o que a gente está querendo passar, informação. Deu uma travadinha aqui, Raquel. Oi, mas estou ouvindo. Pode Então, falar. assim, é muito legal essa experiência. Então, só agradecer mesmo que a avicultura proporciona. E tá aí as formas, né? As novas técnicas. Gostei dessa apresentação, Juliana. Quem sabe um dia eu preciso, vou levar o meu secador também. Leva O assim que dá certo. importante é a Entenderam? gente Entenderam. fazer ser entendido, né? Então, técnica a gente vai ter que usar a criatividade. Raquel, e olha, muito obrigada. A gente já está chegando ao finalzinho e já entramos na contagem regressiva. Então, muito obrigada. Foi ótima a live. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. É um orgulho para a gente, é um orgulho para a cidade. Tá travando um pouquinho. Aqui entramos na Eu contagem que regressiva. agradeço. Obrigada, Raquel. Foi ótimo. Muito Eu te obrigada. agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.